Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. No livro de Isaías, no capítulo 40 e 41, o profeta Isaías, meus irmãos, exorta ao povo de Israel. Israel era a nação escolhida por Deus para que dali viesse o Messias e também fosse um modelo, um exemplo para todas as outras nações. O povo de Israel representava a igreja de Deus no Velho Testamento, a igreja do Senhor, isso mesmo. Em meio, meus irmãos, a um mundo onde muitas nações viviam na idolatria, no sincretismo, isso mesmo, religioso, onde adoravam a vários deuses, imagens esculpidas, divindades próprias deles. O profeta Isaías traz à memória a Israel que o Deus o qual eles servem é um Deus poderoso que fez todas as coisas, diferente das outras nações. E neste momento, eu queria trazer esta mensagem e perguntar para vocês, qual é a sua confiança e quem é o Deus verdadeiro a quem você serve? Uma pergunta que nós devemos, meus irmãos, refletir todos os dias. Se a Bíblia diz que só há um Deus, isso mesmo, só há um único Deus, o qual pode ser adorado, venerado e prestado culto, que é o Criador dos céus e da terra, isso mesmo, o qual enviou seu Filho Jesus Cristo, e ali ele deu, isso mesmo, a honra, a glória ao seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz, preste bem atenção, no livro de Isaías 40, lá no versículo, meus irmãos, isso mesmo, lá no versículo 12, o profeta Isaías disse: quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. O profeta Isaías, meus irmãos, ele já começa a fazer referência da grandeza de Deus, o Deus de Israel, isso mesmo, o qual mediu em seu punho as águas e tomou os céus a medidas, a palmos. Que coisa maravilhosa! Diferente, meus irmãos, dos deuses das outras nações, né? Que se gloriavam, mas deuses não eram. E ele disse: quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos seus apalmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança. E ele disse: quem guiou o Espírito do Senhor? E com que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? O profeta Isaías, ele mostra, revela a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ele questiona isso mesmo. Que tamanha grandeza, ciência, sabedoria, quem foi que guiou ao Senhor? A quem ele tomou conselho? Ou quem o leva, o guia? Meus irmãos, Deus, meus irmãos, ele é, o Senhor, ele é. Ele não é guiado por homens.
A sabedoria dele, meus irmãos, não vem de homens e de ninguém. Ele é soberano. Este é o Senhor dos exércitos. Esse é o que criou os céus, a terra. Esse é, meus irmãos, o que enviou seu Filho, Jesus Cristo. Não divide a sua glória com homens, com nada, isso mesmo. Com nenhuma divindade, criação ou criatura que alguém possa formar. E ele disse, meus irmãos, no versículo 18, ele pergunta, meus irmãos, a Israel, que muitas vezes, meus irmãos, ficava em dúvida qual Deus que deveria servir. Isso mesmo. Quando Israel, meus irmãos, que foi chamado pelo Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, olhava para as outras nações e olhava, meus irmãos, para os ídolos dos outros, muitas vezes, meus irmãos, pela vaidade, a ignorância, isso mesmo. Eles, meus irmãos, queriam se desviar da fé e muitas vezes ficavam em dúvida quem seria o Deus verdadeiro. E o profeta Isaías, meus irmãos, revela a grandeza de Deus aqui. Isso mesmo, diferente dos ídolos das outras nações. E ele disse, no versículo 18, a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que os comparareis? Ninguém, meus irmãos, pode assemelhar ao Senhor, nem o comparar a nada, porque Ele mede os céus a palmos, mede, meus irmãos, as águas na concha das suas mãos. Ele, meus irmãos, não toma conselho a homens, nem é carregado e levado por homem algum. O Senhor, meus irmãos, é soberano. Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Isso mesmo. As nações são consideradas por Ele, para Ele e por Ele, como uma gota de um balde. Isso mesmo. Como a gota de um balde. E como o pó miúdo. Isso mesmo. Das balanças. Eis que lança, isso mesmo. Eis que lança por aí as ilhas. Como uma coisa pequenininha. Isso mesmo. Pequeníssima. Esse é o Senhor, meus irmãos. O nosso Deus. E o profeta Isaías, ele pergunta àquele povo e diz, a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Isso mesmo. A quem, pois, farei semelhantes a eles? A Deus? Ou com que o comparareis? Aí ele diz, meus irmãos, e faz uma referência aos ídolos das outras nações. Agora, o profeta Isaías, ele disse, as dúvidas, ou a dúvida de vocês a respeito dos ídolos das outras nações, isso mesmo, olhem bem, ele disse, o artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Aí o profeta Isaías disse, isso mesmo, os ídolos que vocês assemelham a Deus, ao Senhor, isso mesmo, foi feito por um artífice. O que é um artífice? É aquele, meus irmãos, que tem o dom, o talento, isso mesmo, de esculpir uma imagem, isso mesmo, de fazer, meus irmãos, uma imagem de qualquer ser, divindade. Esse é o artífice. Aí o profeta Isaías disse, isso mesmo, o artífice grava a imagem. Esse, meus irmãos, é o esculpidor. Ele grava a imagem. Aí ele diz, e o ourives é o que trabalha com ouro, vai lá e o cobre. Isso mesmo. E era assim os ídolos das outras nações. Ídolos, meus irmãos, feitos por mãos de homens. Ídolos, meus irmãos, de madeira, pedra, pau. Isso mesmo. As nações ricas esculpiam, isso mesmo, ídolos, e o ourives e o lai faziam de ouro. E ali, meus irmãos, era o Deus deles, era a divindade deles, o qual eles se prostravam, prestavam culto,
batiam continência para ídolos e imagens, que a Bíblia diz lá no Salmo 115, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê. Isso mesmo. Este era o Deus deles. O Deus de Israel é o Deus soberano, o Deus que não é levado por mãos de homens, o Deus que não tomou conselho a homem algum, o Deus, meus irmãos, que mede os céus a palmos, que mede as águas dos mares na concha das suas mãos. E eu pergunto para você neste momento, qual é o Deus que você serve? O Deus soberano ou aquele esculpido por mãos de homens? Aquele, meus irmãos, aquele que tem a condição financeira, esculpe e manda o ourives ir lá, isso mesmo, e coloca ouro, isso mesmo. O pobre, e ele disse aqui, já o pobre, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, artífice sábio, busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Isso mesmo. Aquele que é enriquecido, tem a condição, esculpe, mas manda o ourives revestir de ouro. Aquele que é empobrecido, faz a imagem de uma madeira resistente. Isso mesmo. De uma madeira resistente, que não se gasta ou se corrompe com o tempo, aquela madeira. Isso mesmo. Aí ele diz, artífice sábio, busca para gravar uma imagem que se não pode mover. E o interessante é que o profeta disse, imagem esta que não se pode mover. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Gênesis, que quando o Senhor criou os céus e a terra, o Espírito do Senhor, isso mesmo, bradava sobre as águas, andava sobre as águas, isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Este é o Senhor, o nosso Deus. Aquele, meus irmãos, que vê, que fala. Aquele, meus irmãos, que tem todo o poder, que não é guiado por homens, nem carregado por homens. Aquele que é onisciente, onipresente. Aquele, meus irmãos, que ouve as nossas orações. Aquele que nos responde quando nós clamamos a Ele. Aquele, meus irmãos, que não se curva para homens. Aquele que não se quebra quando cai no chão. Aquele que não é levado, meus irmãos, por mãos humanas. Este é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Aquele, meus irmãos, que não está em uma parede. Aquele, meus irmãos, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse, porventura não sabeis isso mesmo? Porventura não ouves desde o princípio? Se vos não notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Eis que o Senhor está assentado sobre o globo da terra. Que coisa maravilhosa. O Senhor está assentado sobre o globo da terra. O que é o globo da terra? É onde nós, meus irmãos, habitamos dentro. Nós habitamos dentro da terra. A terra é um globo. Isso mesmo. E ele disse, o Senhor está, isso mesmo, assentado. Isso mesmo. O Senhor estará sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Os moradores da terra, para o Senhor, são como gafanhotos. Que coisa maravilhosa. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que coisa maravilhosa. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pra grana os levará. Esses, meus irmãos,
São os príncipes, os reis, que se acham que é alguma coisa. Sem o Senhor, sem Deus não são nada. Isso mesmo, serão cortados e lançados, meus irmãos, fora e levados pelo vento. No livro, meus irmãos, no versículo 8 ele disse: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. O nosso Deus não se cansa, não se fadiga. Ele nos atende a qualquer momento que nós possamos interceder a Ele. Aleluia. Não se esquadrinha, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém consegue esquadrinhar, limitar o poder, a grandeza, o entendimento do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No capítulo 41, isso mesmo, no capítulo 41, no versículo 7, ele diz, olhe bem, e o artífice, aquele que tem o dom de esculpir a imagem, isso mesmo, o artífice animou o ourives, isso mesmo. Vai, meus irmãos, que o ourives não estava com bom humor naquele dia para cobrir aquela imagem de ouro, isso mesmo, aquele ídolo de ouro. Aí ele recebeu isso mesmo, ele recebeu a motivação do artífice, isso mesmo. E o que alisa com um martelo ao que bate na safra, dizendo, da coisa soldada, boa é, então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Esse é o ídolo, isso mesmo. Esse é o ídolo, meus irmãos, das nações pagãs. Daqueles, meus irmãos, que não entendem e não compreendem que só existe um Deus. Isso mesmo, que não é carregado por mãos de homens. Nem pode ser pregado, meus irmãos, por pregos, por homens. Nem pode ser esculpido por homens. Isso mesmo, é a palavra de Deus. Nem tampouco, meus irmãos, pode ser revestido de ouro por um ourives. Isso mesmo, aquele que tem a condição, que é enriquecido, reveste de ouro com ourives. Aquele que é empobrecido, que não tem a condição, faz apenas de madeira. Isso mesmo. Mas ele disse, nenhum tem um poder algum. Isso mesmo. E ele disse, o artífice animou o ourives. Isso mesmo. Vai que naquele dia o ourives, o que trabalha com ouro, não estava contente, não estava querendo trabalhar. Aí, meus irmãos, o ídolo, a imagem, ia ficar, meus irmãos, sem o revestimento. Isso mesmo. Imagine se as nações, imagine se nós dependêssemos, meus irmãos, destes ídolos para nos salvar, nos libertar, transformar as nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso, Ele, meus irmãos, não é carregado, não é feito, não se assemelha, meus irmãos, a ídolos, que nenhum homem possa fazer. Ele está assentado sobre o globo da terra. Ele tem ouvidos e ouve, olhos, vê. Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. E quando nós cremos, entregamos a nossa vida para o seu Filho Jesus Cristo, Ele habita dentro de nós, por meio do seu Espírito. Isso mesmo. E não precisa, meus irmãos, ninguém se assemelhar ou olhar. Isso mesmo. Achar uma imagem. Não. É apenas pela fé. Pela fé nós cremos que só existe um Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra. E Ele se revela, Ele habita, Ele opera maravilhas. E ele disse, o artífice animou o ourives, e o que alisa com um martelo, ao que bate na safra. O ídolo tem que ser bem feito, sabe? Porque se ele não for bem feito, ele vai ficar mal feito. Isso mesmo. Se não tiver bem pregado em um lugar, ele vai quebrar. Isso mesmo. Esse é o ídolo que as nações pagãs o adoravam, prestavam culto. Isso mesmo. E disse, dizendo da coisa soldada,
ao que bate na safra, na bigorna, dizendo: da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma. Depois de fazer, prega eles a prego. Isso mesmo. E diz, para que não venha a mover-se. Mas olha o que o profeta Isaías disse para o seu povo. Ele disse, lá no versículo, meus irmãos, 8 do capítulo 41 de Isaías. Ele disse: mas tu, ó Israel, Deus está falando comigo e com você. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, isso mesmo, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, isso mesmo, e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Deus estava dizendo para aquele povo que Deus tinha escolhido eles. O Senhor tinha os escolhido dentre as nações. Deus escolheu você para que ele servisse, isso mesmo, para que você servisse a ele, isso mesmo. E ele disse, olhe bem, tu a quem tomei desde os confins da terra, chamei-te entre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. E ele disse, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento, aleluia, com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se nada, e os que contenderem contigo perecerão. As outras nações que se levantavam, que confiavam nos ídolos, isso mesmo, o profeta estava anunciando pela boca do Senhor, dizendo que eles não temessem, porque ninguém poderia resistir e nem impedir o agir do Deus soberano, eterno, na vida daquele povo. E é isso que Deus ele faz comigo e com você. Deus, meus irmãos, ele age poderosamente. Ele nos livra, nos guarda, nos ajuda, ele nos socorre, ele vai à frente de todos os nossos caminhos. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó meu Senhor, eu te peço agora, neste momento, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, desta pessoa que está me ouvindo agora. Espírito Santo, pessoas que estão distantes, longes, pessoas que estão, Senhor, desanimadas, querendo, Senhor, ouvir verdadeiramente a tua voz. Pessoas, Senhor, que muitas vezes querem, Senhor, desistir de viver, não tem alegria, não tem esperança. Elas estão cansadas, Senhor, isso mesmo, de promessas, cansadas, meu Senhor, isso mesmo, de deuses que não têm poder de operar e fazer bem algum, isso mesmo, mas elas querem, Senhor, o teu agir, o teu poder, elas querem ouvir a tua voz, Senhor, agora, neste momento. Meu Deus, opera milagres agora, liberta os cativos,
manifesta o teu poder, para que o mundo saiba que só existe um Deus, um Senhor, sobre os céus e a terra, aquele que está sentado sobre o globo da terra, que tem poder sobre todos os viventes, isso mesmo, e que ninguém pode o resistir, que liberta, que cura, isso mesmo, que opera maravilhas, que dá ordem ao vento, ao mar, que ordena sobre todas as coisas, que mede os céus a palmos, que mede na concha das mãos as águas dos mares. Meu Deus, opera agora, Senhor. Liberta os cativos e oprimidos. Arranca o câncer, o nódulo. Repreende, Senhor, todo espírito, todo demônio que tem oprimido, escravizado esta casa, esta família. Em nome de Jesus Cristo, que todo espírito opressor desapareça da vida desta pessoa. Meu Deus, opera milagres agora. Liberta os cativos, cura. Aleluia. Seja livre e liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o Deus dos céus, ele opera maravilhas agora na sua vida. Seja livre, seja curado, seja liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz.